E com o atual cenário econômico, o número de desemprego aumentou no país. Mas apesar de tudo, as pessoas ainda têm esperança de conseguir uma recolocação no mercado de trabalho. E a internet pode ser uma boa aliada nessa hora. O que não falta por aí são sites de empregos. Esse é o nosso assunto de hoje do quadro Carreiras e Concursos. Todos os indicativos mostram que o mercado de trabalho no Brasil já não é mais o mesmo que há alguns anos atrás. Segundo o IBGE, no mês passado, havia 1.900.000 pessoas desocupadas nas 6 principais regiões metropolitanas do país. Diante deste cenário preocupante, a internet é considerada hoje uma importante ferramenta. São vários sites que oferecem bancos de cadastros de currículos que ajudam nesta busca por um emprego. O desafio é saber como se preparar e como evitar erros na hora de encaminhar seu currículo. Para saber mais detalhes de como utilizar a internet na hora de fazer um cadastro e enviar o currículo, converso agora com a especialista em recursos humanos, a Poliana Landim. Boa tarde, Poliana. Obrigado mais uma vez pela presença aqui no TJ Goiás. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Poliana, bom, como então preencher esse currículo, né? De que forma, qual é a melhor forma para se apresentar aí? Então, na hora de elaborar o currículo, é interessante a gente pensar, o candidato pensar quais são as verdadeiras atividades que ele tem experiência. Então, principalmente colocar e descrever bem na hora no currículo, descrever quais as atividades que ele realizava anteriormente. Porque às vezes, simplesmente colocar no currículo, eu fui auxiliar administrativo, para outra empresa, essa informação às vezes não vai ser suficiente. Então, é interessante fazer um currículo que tenha todas as informações completas. Ele preenchia qual tipo de sistema, que sistema que ele tem experiência, se ele tem experiência em informática, quais os softwares que ele mais utilizava. Assim, isso vai facilitar que a pessoa se interesse, né, aquele recrutador se interesse em conhecê-lo pessoalmente. Agora, Poliana, quando a pessoa está desempregada, ela tem realmente essa dificuldade até mesmo de se locomover, né? Sim. Pagar um transporte público, enfim, até levar esse currículo nas empresas. E aí realmente entra essa questão da internet, como nós temos mostrado, né, Poliana? Mas se puder levar ainda na empresa, é interessante? Hoje, na área de recrutamento e seleção, nós utilizamos pouco essa atividade de entregar o currículo pessoalmente. Hoje ainda é utilizado mais para cargos operacionais, às vezes um auxiliar de serviços gerais, auxiliar, né, ajudante de uma maneira geral, eles ainda levam, recebem esse currículo pessoalmente, aproveitam e fazem uma entrevista. Mas o que é mais utilizado hoje é o que a gente chama de e-recruitment, que é esse recrutamento online. Então, raramente um recrutador tem essa disponibilidade para atender a pessoa que está levando um currículo naquele momento. Então, como dica, a gente sempre pede para a pessoa encaminhar esse currículo em formato eletrônico, né, encaminhar por e-mail, para que realmente a pessoa analise o currículo anteriormente, veja o quanto está adequado para a vaga e convide para uma entrevista. Então, é sempre encaminhar para aquela vaga que já foi anunciada dar mais resultado. Ô, Poliana, vale a pena, então, por exemplo, a pessoa procurar um outro cargo, uma outra recolocação, diferente da anterior? Interessante essa pergunta, porque até ela está relacionada a um grande erro no momento de procurar o emprego, que é às vezes eu mandar currículo para vagas de uma maneira geral. Às vezes eu não tenho experiência, mas achei o salário interessante e como eu estou desempregada, eu preciso daquele cargo, né? Eu preciso daquela vaga. E isso a gente já tem pesquisas que mostram que isso não tem tanta efetividade. Então é sempre bom encaminhar para uma vaga que eu já tenho experiência, eu encaminho o currículo especificamente para aquela vaga, e isso aumenta a minha chance de ser chamado para uma entrevista. Então, por exemplo, a pessoa ela quer mudar de área, né? Ela pode sim mandar um currículo para uma vaga que ela não tem experiência. Só que sabendo que a chance dela de ser convidada para a entrevista é bem menor, porque já que ela não tem experiência naquele cargo, é mais interessante ela encaminhar para as vagas que ela tem experiência e que ela percebeu que ela tem algo a agregar para aquela empresa. Agora, Poliana, muitas pessoas também costumam, infelizmente, às vezes mentir no currículo. Isso não pode, né? Não, porque isso, às vezes ele pode até querer que a gente elaborar um currículo demais e colocar experiências que ele não tem. Isso é detectado no momento da entrevista. Porque sempre o recrutador, por exemplo, quando eu faço uma entrevista, eu quero saber melhor. Se você colocou que tem uma experiência lá, eu quero saber melhor o que você entregou para aquela empresa, quais foram os resultados que você levou. E isso tem algumas formas, né? O recrutador com experiência, ele percebe quando a pessoa está mentindo. Então, colocar algo que não tem experiência só para ser chamado para entrevista acaba gerando um descrédito. Às vezes, se ele colocar a verdade, for chamado para uma entrevista, pode ser que ele não tenha o perfil para aquela vaga que foi anunciada, mas o recrutador, pela forma honesta dele ser, de demonstrar quem ele realmente é, o recrutador às vezes percebe que ele tem o perfil de uma outra vaga.
A gente percebe também, né, Poliana, que a internet pode ser uma aliada, como nós estamos falando e mostrando, mas se não for utilizada de forma correta também pode ser uma grande vilã. Perfeito. E inclusive parece que as empresas hoje estão de olho nos perfis de redes sociais das pessoas, né? Tem gente que comenta, curte ou compartilha aquilo que não deveria fazer, né? Tem que ter cuidado com isso. Tem sim, é uma dica sempre importante da gente relembrar essa questão do uso das redes sociais. Hoje na área de recrutamento e seleção a gente utiliza muito avaliar as redes sociais, né? Então às vezes quando eu avalio, eu tenho candidatos finalistas, eu quero saber qual é o que mais se adequa à minha empresa, pode ser que eu vou lá na rede social avaliar o que ele posta, o que ele coloca, para ver o quanto isso é compatível com a vaga que ele está concorrendo aqui na minha empresa. Então, é sempre bom a gente pensar que tudo que eu posto nas redes sociais, as pessoas vão ver em um determinado contexto. Então, eu preciso entender que aquilo ali reflete os meus valores, reflete quem eu sou enquanto profissional, e se isso não é adequado para aquela vaga que eu estou concorrendo, vai ser muito mais prejudicial para a minha recolocação do que favorecer. Então, a gente sempre pede para a pessoa pensar, olha, tudo que você coloca numa rede social, pense que você está colocando um outdoor no meio da sua cidade. Se você tem coragem de colocar isso no outdoor, significa que está adequado. Se não, é melhor não colocar, né? Deixa para um grupo mais particular, deixa para brincar com os amigos de uma maneira mais particular, porque isso não é tão interessante nessa recolocação profissional. Agora, muitas pessoas preenchem esse currículo, entram na internet, esses sites, e já entra e já vai preenchendo ali, né? Às vezes não tem muita noção. É interessante buscar, de repente, uma ajuda, uma consultoria, até para não colocar coisas que realmente não vão não vão ajudar? Sim, porque quanto melhor elaborado esse currículo, mais chances de recolocação essa pessoa tem. Então, é sempre interessante. Se eu não sei se eu coloco aquela informação ou não, pergunte uma amiga. Eu sempre recebo as pessoas me perguntando, eu devo colocar isso no currículo? Eu coloco, por exemplo, o número de CPF, identidade, ou eu coloco que eu trabalhei em tal lugar. Então, é sempre bom, peça a dica de uma pessoa que trabalha com recrutamento e seleção, que pode te indicar o que é interessante e o que não é interessante colocar no currículo. Ok, Poliana, mais uma vez, obrigado pela presença aqui no TJ Goiás. Eu que agradeço.